Bem-vindos novamente ao estudo do CSS e nos vídeos anteriores temos estado a falar sobre essencialmente a aplicação do Cascading Style Sheets às tables, às estruturas tables de HTML, e desta vez eu decidi então fazer uma espécie de um reset a tudo aquilo que vimos para vos mostrar alguns exemplos muito rápidos como é que nós podemos facilmente formatar a nossa tabela. Neste caso nós temos então aqui uma tabela que é exatamente a tabela que foi usada nos vídeos anteriores, mas sem qualquer espécie de CSS atribuído então à tabela. E eu posso basicamente começar por fazer o seguinte, e reparem que eu vou utilizar aqui algumas técnicas para transformar a minha tabela numa tabela mais simpática em termos de aspecto visual. Eu vou começar por definir o table, e vou definir o width, e neste caso vou definir um width, por exemplo, em percentagem, e vou colocar aqui 60%. Ok? E vamos testando o que vai acontecendo. Cá está, ok? O width foi, isto é, as colunas foram alteradas, e neste caso temos aqui um width de 50%, muito bem, ou melhor, de 60%. Vamos criar aqui então um alinhamento do texto, isto é, o text align center. Vamos centrar o nosso texto. Cá está, ele centrado. Falta-nos apresentar aqui qualquer coisa que distinga então aqui as colunas, o header e depois as linhas da minha table, e então para isso eu vou trabalhar exclusivamente um text selector para o tab header, que neste caso vai ter um background color, que vai ser, por exemplo, um RGB cinzento, e para ser cinzento eu vou colocar, por exemplo, o 150,150,150, ok? E vamos colocar aqui a cor do texto, color, vai ser black, e o font weight, ok, weight vai ser igual a bold, ok? Vamos ver qual é o resultado. E reparem, cá temos as nossas colunas já a assumir aqui um aspecto diferente. Não estão ainda do meu agrado, vamos colocar aqui um eighth, isto é, vamos alterar a altura para 30 px, por exemplo, e reparem, cá temos as nossas colunas, ou melhor, os nossos headers a serem alterados, mas eu quero que as nossas colunas e as nossas linhas tenham a mesma altura. Então, neste caso, eu retiro o height daqui e vou colocar na estrutura da table, ok? E vamos ver o que é que vai acontecer. Ops! E não aconteceu aquilo que eu pretendia, certo? Isto porquê? Porque nós não temos aqui associado o TD, por exemplo, ok? Neste caso, eu associando aqui o TD, eu estou a fazer com que todos estes elementos aqui fiquem associados a isto. Reparem o que é que vai acontecer. Também algo que eu não estou à espera. Então, isto sugere-nos então a necessidade de nós definirmos então o eighth também para uma tag selector TD, ok? E vamos colocar aqui então o eighth igual a 30. Vamos aqui formatar o texto. Reparem o que é que vai acontecer então. Ok, eu penso que gravei. Ok, gravei. Sim, senhora. O texto está alinhado ao centro. Mas temos aqui o TD. Vamos retirá-lo. Vamos agora gravar. E reparem então, cá está as minhas colunas e linhas. As linhas ainda não foram trabalhadas. Portanto, no TD eu posso trabalhar, por exemplo, o background color. E neste caso vou colocar, eu ia colocar, por exemplo, assim uma cor espampanante, mas não, vou colocar yellow. É, ao fim e ao cabo, uma cor espampanante, verdade seja dita. Cá está, reparem que como sem a utilização das linhas, eu posso ainda assim obter aqui uma organização da minha tabela mais ou menos agradável à vista. Eu não considero não ser ainda muito agradável, mas vamos tentar aqui, por exemplo, um amarelo muito suave. Então vamos colocar aqui um 150, ou melhor, vamos fazer aqui assim com AA e, por exemplo, 8800, e vamos ter aqui o quê? Um castanho, ainda é muito puxado, então vamos diminuir aqui, por exemplo, para 66, vai ficar muito escuro, não, vamos colocar aqui, por exemplo, FF,
ok? E agora vamos ter aqui assim um laranja, ok? Continua bastante berrante. Muitas das vezes, para aproximarmos as cores, o RGB é mais simples, então vamos usar aqui, por exemplo, um 200 de vermelho, mais um 120 de green e um 50 de blue, e vamos ter aqui uma cor já, eu esperava ter uma cor mais suave, mas não tenho, então 0, ok? E reparem como tudo isto pode ser testado automaticamente aqui, à medida que vamos produzindo o nosso trabalho. Reparem, já temos uma cor aqui mais próxima do verde, pode ser. Vamos alterar, por exemplo, o TH, que é o header, para um tamanho, para uma altura diferente, então 8, e eu estou simplesmente aqui a fazer exercícios que nos permitem ver de que forma é que nós podemos criar a formatação e testar a formatação de CSS, ok? No próximo vídeo eu vou fazer uma coisa mais interessante, que é colocar imagens de fundo, utilizar imagens de fundo no sentido de poder colocar como fundo não uma cor, mas sim uma imagem de fundo, ok? Não na tabela toda, neste caso, mas sim colocar aqui imagens de fundo, por exemplo, nos headers, e depois uma imagem de fundo diferente para cada linha, ok?